Bem passados os 2 dias de suspense nacional, Jair Bolsonaro reapareceu, leu um discurso de 2 minutos, escrito, evidentemente, ele não fala de improviso quase nunca, a não ser para impropérios e xingamentos, e se despediu praticamente da presidência. Bolsonaro não se despediu porque ele fica presidente até 31 de dezembro, mas pelo tom, pela expressão, pela cara de alívio que ele mostrava na televisão, a gente pode imaginar que ele estava se despedindo realmente do governo. Vai ficar agora na mão de quem estiver aí para resolver, principalmente da equipe de transição, que de um lado será chefiada pelo Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, e de outro lado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E em nome disso aí, o Bolsonaro lavou as mãos e deixou no ar a questão por que ele demorou tanto tempo para reconhecer a derrota e que afinal não reconheceu, porque falou dos 58 milhões de votos, sem lembrar que Lula teve 60 milhões, mas de toda forma ele não se deu por vencido, para ele está muito orgulhoso de chefiar, de liderar esse grupo de 58 milhões de pessoas, essa coisa. Mas a versão que rola de que ele estava se cuidando nesse período de 2 dias é que mais crível aqui no meio político, principalmente no meio político brasiliense. Bolsonaro teve uma conversa séria com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Partido Liberal, ao qual ele pertence e pelo qual concorreu à presidência. Ele está preocupado com o que vai acontecer com ele a partir do dia 31 de dezembro, quando ele perderá o foro especial e perderá as mordomias da presidência da República. Bolsonaro sempre viveu, desde que era vereador no comecinho dos anos 90, no Rio de Janeiro, até a eleição para presidente, até hoje, ele sempre viveu às custas do Estado, no Exército e no Legislativo, tanto municipal quanto federal. Ele vive às custas da Câmara dos Deputados há 28 anos, pelo menos. Depois se elegeu e aí passou a ser um presidente da República, portanto, custeado pelo Executivo, pelo máximo do Executivo brasileiro. Agora a torneira vai fechar, acabou a mamata, ele vai ter que se virar e por isso chamou o Valdemar Costa Neto, que sugeriu a ele uma engenhosa solução. Ele será nomeado consultor ou conselheiro, alguma coisa assim, um cargo quase que honorífico dentro da estrutura do Partido Liberal, e ganhará um belo salário. Além do belo salário, ele terá também direito a uma mansão alugada no Lago Sul para morar com a família, que é constituída pela mulher Michele e pela filha mais nova, e ali ele poderá viver em paz, manter a sua sobrevivência em bom nível, em bom padrão, e só seguindo os ditames do partido, sendo mais um soldado do partido, ou mesmo que seja um general do partido, sempre seguindo os preceitos do Partido Liberal. Essa é a questão mais duvidosa, porque Bolsonaro é uma pessoa mercurial, é um jeito de temperamento difícil, e ele pode lá para as tantas dizer que não quer mais saber disso aí, e aí o PL vai ter que tirar ele da casa, vai ter que parar de pagar o aluguel, demitir ele do cargo de conselheiro, ele vai ter que se virar de alguma forma. Então essa aí é uma questão para se ver depois. Outra questão que também preocupa Bolsonaro é a questão dos processos, das denúncias contra ele que estão lá no Supremo Tribunal Federal, à espera apenas do dia 1º de janeiro de 2023, quando ele deixará a presidência e perderá o direito ao foro privilegiado, ao foro especial de presidente da República, ou ex-presidente, ou deputado. Ele sempre teve foro privilegiado. Agora vai ser a primeira vez que ele vai ser um cidadão comum, como eu ou você, sem foro especial nenhum, sem privilégio nenhum, e, portanto, precisando, como nós precisamos, de advogados. E, no caso dele, de uma banca de advogados, de um mundo de advogados, porque são muitos processos, são mais de 50 processos a que ele responderá na Justiça
dependendo das decisões do Supremo Tribunal Federal de enviar, não enviar, essa coisa, que vai enviar para a primeira instância. E na primeira instância, se Bolsonaro cair na mão de um juiz tipo Sérgio Moro, quando era juiz, ele pode ser encarcerado, pode ser até condenado. O juiz pode ser um Sérgio Moro da vida, né? É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, como se dizia antigamente. Mas o Bolsonaro tá meio tranquilo com isso, e por enquanto está confortável nessa situação. O sorriso dele, a disposição dele, o semblante transmitido durante a sua despedida na televisão, mostrava um cara aliviado, depois de uma campanha acirradíssima em que ele morria de medo de as piores denúncias surgirem contra ele. Ele terminou tudo com um capital político muito importante, muito pesado, e com a imagem meio mantida, um pouco arranhada, mas nada grave. Então ele tem só que agradecer e botar a bola para frente. O Ciro Nogueira começa a tratar da transição. A transição é o que será importante nas decisões para o cômputo do que tem que ser feito, das decisões do governo nesses 60 dias finais, porque afinal trata-se de uma transição para o próximo governo. Então é preciso que a equipe que está deixando o poder facilite. É preciso que é de praxe que essa equipe facilite o trabalho de quem está chegando. Como o Bolsonaro é uma pessoa tosca, bruta, ele pode querer melar isso aí, atrapalhar o quanto puder a vida do PT depois de 1º de janeiro. Ele pode fazer isso, mas, de outro lado, nós temos que contar com a astúcia do Lula, principalmente do Lula, que já se cercou de um arco político importante de sustentação e que está ampliando esse arco. Agora que saiu vitorioso, fica mais fácil ainda ampliar esse arco, já agregando gente do centrão, a sua base eleitoral e essa coisa, a sua base parlamentar, e com isso ele pode minorar essa situação, a gravidade desses ataques do governo que está se despedindo, esse cerceamento que o governo pode fazer, ou mesmo pedras que pode jogar no caminho, essas coisas, armadilhas e tal. Lula pode administrar isso com relativa facilidade se tiver um acordo fechado com boa parte do Congresso Nacional, que é o que ele está tentando fazer, e pela experiência de vida deverá conseguir pelo menos nos primeiros 6 meses de governo. Vamos aguardar para ver agora, daqui para frente, como Bolsonaro vai se comportar nesse resto de semana e também até dezembro, pelo menos, que é quando começa a contagem regressiva de 31 dias para a passagem do bastão para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço.